Hoje está um dia incrível aqui em Catalão. Estamos aqui na confeitaria e cafeteria Simone Melo. E vamos falar um pouco da trajetória da história dessa cafeteria e confeitaria e também discorrer sobre um episódio de golpe recentemente ocorrido. Bom dia, Simone. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Simone, conta para nós um pouquinho da sua trajetória, como surgiu o Simone Melo. Então, contar resumidamente para vocês, né? A confeitaria Simone Melo, ela surgiu da necessidade, né? No início sempre é assim, né? Da necessidade, né? Meus filhos pequenos, e aí veio a necessidade de ajudar em casa, e eu fiquei em casa para cuidar deles, né? E aí eu comecei. E no aniversário de um aninho da Ana Carolina, de 2 aninhos do Vitor Hugo, meu outro filho, né? Eu fiz meu primeiro bolo, né? Aprendendo com revistas, né? Naquela época a gente não tinha internet. Então, eu, muito autodidata, muito curiosa, gostava sempre de fazer coisas manuais, sempre gostei desde criança. E aí eu comecei a fazer. E aí eu comecei a querer, desde o início, a ter, assim, era profissional mesmo. Eu ia continuar e eu fui estudando, estudando. E aí começou, né? Mas não foi para falar assim, você já começou pensando que nunca imaginei. Foi dedicação e fui fazendo, eu só fazia, né? Eu pegava, fazia com capricho, com amor, e as coisas foram acontecendo, né? Mas começou assim, fazendo o bolo do aniversário dos meus filhos. E fazendo seu nome, né, Simone? Porque eu fui sua Sim, é cliente, verdade. já busquei na porta da sua É casa. verdade, Na hora verdade. que eu olhava o resultado do bolo, eu falava assim, gente, é mágica. E a delícia, né? Nossa. É primordial, né? Você unir a qualidade, né? E a beleza, porque você primeiro vai ver com os olhos, aí você se encanta. Mas aí você vai comer, né? Então o final mesmo é você comer e ficar satisfeita, né? Porque não adianta ser bonito e ser gostoso, né? Tem que unir as Exatamente. duas coisas, né? E uniu também com a cafeteria, né? É, Que deu, verdade. parece, deu muito certo, tem dado muito certo, tem atraído ainda mais paladares. Com certeza. A cafeteria, assim, se abriu uma loja, ela começou mais ou menos 6 anos atrás, porque esse ano eu faço, se eu não me engano, 25 ou 26 anos, né? Na verdade, em 1999 nós vamos fazer 25 anos, né? Que eu comecei. E sempre foi visado, assim, a frente da minha empresa sempre foi para festas, eventos, igual você foi lá, fez a encomenda, a gente te entregou, né? Por muitos anos foi, assim. E aí eu tive, né, a vontade de sair de casa. Mesmo dentro de casa, eu já tinha feito tudo separado, né? Quando eu pude fazer separado, eu já fiz separadinha, cozinha, tudo bonitinho, ainda tem na minha casa a cozinha lá. Já sempre trabalhei profissionalmente. Eu nunca trabalhei, eu estou em casa, mas eu vou trabalhar de qualquer jeito. Não. Sempre trabalhei já profissionalmente. Então você nunca ia chegar lá me ver de chinelo, sem touca, né? Pensando na qualidade que você falou aí, né? E na segurança alimentar. Isso já dentro de casa. Porque você Segurança alimentar é uma palavra técnica que é muito importante conhecer, né, Simone? muito importante. E você tem que estar sempre evoluindo. Então você não pode parar. Então a cafeteria chegou. Eu tive a primeira loja de fábrica junto, que eu aluguei. Depois eu tive a loja ali perto do hospital, descendo, né? Depois eu tive a loja no shopping, né? E foi um investimento que a gente fez, mas não deu o retorno que a gente esperava. Mas foi um aprendizado, né? Porque tem muitos desafios, né? O empresário pequeno que começa lá de baixo, que vai subindo degrau por degrau, ele tem muitos desafios, né? E um dos desafios que a gente tem é a hora de investir, porque você não tem uma bola de cristal, você tem ajuda, né? Eu sou uma pessoa que eu vou muito atrás do Sebrae. O Sebrae é um parceiro muito bom. As pessoas às vezes ficam com medo, né? Mas vocês pode ter certeza que o Sebrae ele ajuda muito. É só você ir com foco no que você precisa. Sim, exatamente. Nossa, o Sebrae eu também tenho um prestígio muito grande pelo Sebrae. Eu acho que ajuda muito. E eu vejo pós-pandemia a alavancada que eles deram, porque eles entenderam que eles precisavam estar mais dentro da sua empresa. Então, hoje o Sebrae, ele não fecha as portas para você hora nenhuma. Ele sempre está querendo ajudar você a resolver seus problemas. E outros cursos, né? Como eu te disse no início, a gente estava conversando, né, sobre a tecnologia, a internet hoje, onde você tem muita oportunidade de estar falando com pessoas de outros estados, né, grandes mentores, né? Então você não pode ficar na sua bolha.
Exatamente. Você tem que evoluir, né? E a internet ajudou muito. Então, assim, cursos que antes eu tinha que me deslocar daqui para São Paulo, gastar muito dinheiro para estar lá, porque eu sempre me dediquei, investi na minha carreira, né? Mesmo tendo que largar a produção, investir na minha carreira. Hoje não, hoje eu não preciso ir lá, eu consigo fazer esse curso online. Não é maravilhoso? Bom, verdade. Né? E aí a gente vai evoluindo cada dia mais, né? Simone, fala para todos nós quais foram os principais desafios enfrentados. Ao longo dessa minha trajetória, eu tive vários desafios. Eu vou puxar alguns assim que eu acho que foi mais intrínseco. O primeiro desafio que eu tive foi quando eu tomei a decisão de sair da minha casa e alugar um espaço, né? E começar uma loja sem entender nada de loja aberta, de porta física, né? E assim, é um desafio muito grande, porque você imagina que um curso que você tinha que você aumentava esse curso que você tinha que trabalhar, foi um desafio muito grande. Eu, dentro da produção, eu cuidando, além de trabalhar dentro da produção o tempo inteiro, né, eu tinha que pensar no financeiro, pensar no RH, pensar na administração. É muita coisa no que uma empresa é muita coisa. É muita coisa. Então, um dos desafios, né? E aí eu passei esse tempo tentando cada dia mais acreditar no meu sonho, acreditar nos meus clientes que falavam que eram clientes fiéis. Daí eu tenho clientes aqui em Catalão que estão comigo desde que eu cheguei, que eu vim uma hora, voltei para Catalão, que eu sou daqui. Então, assim, foi um deles. E o outro desafio, que eu acho que foi para a maioria dos comerciantes e dos empresários do Brasil, foi o Covid, né? Aí a pandemia foi assim, na verdade, eu vou falar para você que eu achava que realmente eu não continuaria. Eu imaginava que no momento eu ia fechar as portas, realmente ia falência, porque 80% do faturamento da minha empresa na época era eventos. Era, verdade. E da noite para o dia, não tem mais evento. Então, assim, foi o maior desafio para mim, foi a hora que veio a pandemia mesmo. E aí foi quando eu tive que tratar muito a minha cabeça, sentar e parar e pensar, poxa, mas eu lutei tanto, eu cheguei, né? Foi tanta gente, tanto cliente, e aí eu tive que me refazer, renovar, mudar o layout da empresa, né? Foi quando a gente estava conversando sobre personalizáveis, né? Aquela coisa toda linda que eu fazia, eu tive que pensar mais na minha empresa, então eu tive que aprender a sair da operação, sair dali do dia, lá dentro da cozinha, bater bolo, fazer recheio, e começar a pensar no meu negócio. Então foi quando eu tive que tomar algumas decisões, né? Uma delas foi eu sair um pouco da área de eventos para poder me dedicar à minha loja e começar novamente. Então parece que eu comecei novamente pós-pandemia, mas graças a Deus, né? É uma luta todos os dias, mas estamos aí, estamos firmes aí, graças a Deus. Ótimo. E isso também me fala sobre a ampliação da qualidade. Como que é para manter a qualidade, né, dessas delícias? Então, eu vejo que aquele que eu falei sobre a gente sempre estar estudando é muito importante. Muitas pessoas acham que assim, chegou ali, tá bom, né? Pode ficar de trás do balcão aí e tal. Não, porque o comércio é vivo, né? Hoje, todo dia aparece uma novidade, você tem que saber até filtrar as novidades, porque não tá. A confeitaria hoje, ela ficou muito da minha, quando eu comecei a confeitaria, que era mais clássica. Hoje é bem mais ampla, né? As pessoas inventam, às vezes, sabores que não combinam, mas sai na internet, a pessoa quer que faz, mas não combina. É só bonito. E aí a qualidade, o que eu fiz? Eu sempre tive a vontade de ter tudo dentro das normas. Eu dentro de casa eu pensava muito nisso, né? Nossa, tudo limpo, tudo. E aí a gente fez um investimento, né? Que foi a construção da nossa fábrica. Então a gente construiu uma fábrica voltada para a alimentação, com todos os projetos, né? Com todo aquele aparato que a gente precisa ter, e fizemos essa construção para melhorar a qualidade. Então hoje a gente fabrica, né? A gente pode fabricar para terceiros, a gente não precisa fabricar. Hoje não fabricamos só para pôr na nossa loja. Então a pessoa tem a oportunidade de ter um café, uma mercearia, ela não tem uma cozinha, ela não tem preparação, de revender o nosso produto com qualidade e segurança alimentar. Então a gente se preparou. E a outra é o amor, né? Não tem jeito. Eu falo que qualquer negócio, por mais que os gurus da internet falem que você pode ter qualquer negócio sem conhecer. Não, gente, eu não acredito nisso. Também não. Eu acho que se você não tiver amor, como que você vai vender um produto para o seu cliente
se você não tiver amor pelo produto. Exatamente. Porque eu falo para os meus funcionários, a nossa cultura é o seguinte, você tem que imaginar que o que você está fazendo poderia ser você comendo. Poderia você comprando para dar para sua mãe, um parente, para o aniversário. Você não pode só pensar que você está fazendo aquele produto e vendendo o produto para ganhar seu dinheiro. Exatamente. Não é? Você tem que estar do outro lado. Você tem que pensar com a cabeça do outro lado, do cliente. Então faça bem feito, porque um dia pode estar você comprando. Então às vezes o pessoal da produção fica meio assim, né, que eu chego lá e falo, ó, esse aqui está desse tamanho, esse aqui. Se você chegasse num lugar e olhasse, qual que você compraria? Maior. Maior. É o mesmo preço? O porquê que você compraria esse? Aí aquele outro ficaria lá e o outro cliente que chegasse e não viu o maior, ele ia levar desvantagem. Então, precisa pensar em todos os detalhes, né? Todos os detalhes, até o final, que a maior satisfação nossa é o cliente ligar, o cliente mandar feedback e falar assim que foi maravilhoso. E a gente até hoje, depois desses anos tudo, a gente fica com frio na barriga, às vezes faz um casamento lindo, né? E a gente fica esperando a noiva mandar mensagem, nossa, foi perfeito. Então, assim, essa emoção a gente tem até hoje. Que bom. Porque a gente faz parte de sonhos, né, das pessoas. E isso é muito gratificante. E muita responsabilidade a gente tem que ter. Exatamente. Simone, eu queria agradecer esse primeiro bloco, que você está compartilhando, né, com a gente toda a sua história. E também falar que eu estou deslumbrada, fiquei muito encantada. Obrigada. Fiquei impressionada de ouvir e agradecer. Obrigada, muito bem. Eu agradeço muito também. Agradeço aí pelos meus anos de cliente, né? E para mim é uma satisfação. Sempre que precisar, estamos aí, né? Estamos aí sempre para servir. Hoje a nossa empresa é uma empresa, eu falo que eu não comecei a fazer em catalão, mas a nossa empresa é uma empresa catalana com orgulho. E a gente tem orgulho de dar emprego, de movimentar a economia, porque hoje a gente gera empregos diretos, né, que são funcionários, e a gente gera os empregos indiretos, porque a gente movimenta o comércio. E um país só cresce assim, com emprego, com empresas boas, né, e que tem respeito pelo seu consumidor. E aí a gente vai seguindo, enquanto Deus quiser. Que bom, muito obrigada por essa visão até social também. Sim, com certeza. Eu sempre tive uma visão social de que eu nunca tive preconceito com as pessoas. A gente não, como que eu vou ter preconceito se eu não te conheço? Né? Eu só vou te conhecer de verdade quando você estiver trabalhando. Não tem como eu saber numa entrevista se a pessoa é boa ou ruim. A gente precisa, né, dar chance para as pessoas. E é claro que com o tempo, e hoje pela minha maturidade, né, pelo meu tempo, em 15 dias eu já sei se vai dar certo ou não. E na verdade não é pela pessoa, é pelo cargo que a pessoa está. Porque às vezes ela não dá certo comigo, mas ela dá certo em outro lugar. Não é a pessoa em si. As pessoas têm que entender que quando você ou demite ou não contrata, não é pela pessoa física dela. Não, porque a gente não se conhece. Eu não tenho ódio de ninguém, eu não te conheço. É simplesmente pelo que você vai fazer dentro da empresa, mais nada. Muito bom. Só isso, né? Essa explicação acho que vai atingir muitas pessoas. E também é até bom a gente finalizar falando da importância da qualificação, né? É muito importante. Eu vejo hoje como o mercado ele está escasso, né? Eu acho que não é só no meu ramo. Claro que no ramo de produção de alimentos, né? Padaria, confeitaria, né? Uma pastelaria, claro que é mais difícil, por quê? É muito manual, né, gente? A gente tem máquinas, por exemplo, na minha fábrica eu tenho muitas máquinas, mas eu preciso das pessoas, eu preciso das mãos da pessoa, da dedicação da pessoa, e é muito escasso. O que hoje depois, claro que desde o início eu sempre treinei meus funcionários, eu te disse mais cedo sobre uma funcionária que está comigo há mais de 8 anos, e ela começou sem saber nada. Tem uma parte minha que eu me dediquei a ela, mas ela também se dedicou à empresa, ela quis aquilo, né? Então, a formação hoje na nossa área, por exemplo, catalão ainda é muito escasso, né? Você tem que tentar, você mesmo vai ter que dedicar o seu tempo a ensinar. Porque não é só minha área, você está aí sabendo que você faz parte, faz entrevistas, você vê que é em todas as áreas. Todos os ramos precisam. E as empresas só crescem com pessoas, gente. Empresa, isso aqui é físico. As pessoas é que fazem as empresas crescerem, né?
Não tem empresa sem pessoas. Do mesmo jeito que não tem do lado de cá do balcão, se eu não tiver cliente também, a empresa não tem por que existir. E aí é onde a gente pega hoje com a falta de qualificação, porque tem muitos que eles querem, vamos supor, eu e você, nós estamos há quantos anos aí subindo degrau por degrau, passando os degraus. E muitos chegam e já querem estar aqui. Não querem passar pelo primeiro, segundo, terceiro degrau. Do mesmo jeito que tem muita gente acima da gente que está lá em cima, não tem como a gente pular e ficar lá em cima com eles. A gente também vai ter que subir os outros degraus para chegar lá em cima. Isso não é mágica, é para todo ser humano. A não ser quem nasce, ser, como diz, né, milionários, herdeiros, né? Mas até os herdeiros, se eles não souberem, eles perdem, porque o dinheiro acaba. Né? Então eu vejo a dificuldade muito grande da gente contratar pessoas que já vêm prontas. Então a gente tem que fazer a nossa parte, que é treiná-las. Obrigada, ficou muito explicativa essa mensagem. Muito obrigada. Vou encerrar com a Simone com um abraço. Obrigada, obrigada você.